Oi, gente linda! Tudo bem? Tudo certinho? Vamos começar mais uma semana. Essa semana vai ser bem produtiva, mas também vai ser bem diferente. Daqui a pouquinho a Pro vai falar por quê, tá? Então vamos lá para a nossa aula de português. Na página 45 está escrito assim: produção de texto. Aí tá falando, se você acha que continuará a história que Heloísa Prieto começou, você acertou. Quanta responsabilidade, hein? Escrever com uma escritora de verdade. Então, releia o início da história escrito por ela e depois solte a imaginação. Você decide o que vai acontecer. A primeira versão será feita num rascunho. A versão final será transcrita nas linhas a seguir e reservamos um espaço para sua ilustração. Capriche. Então, eu vou relembrar com vocês qual que foi o começo do texto, tá? Lembram da menininha, né? Os trovões faziam estremecer as mãos de Joana. O que fazer diante de uma tempestade? Recolher-se na cama? Esconder-se debaixo dela? As luzes se apagaram. A chuva batia cada vez mais forte contra a vidraça de sua janela. A garota olhou para o visor do celular. 00:30 em ponto. Quando seus pais voltariam da festa? Nada pior do que estar sozinha numa noite escura cheia de trovoadas. O prédio em que ela morava era totalmente seguro. O apartamento muito confortável e seu quarto aconchegante. Nada disso impedia que temores a invadissem. Um raio iluminou o quarto e seu reflexo desfigurou o bichinho de pelúcia que Joana guardava desde bem pequenina. O brinquedo mais parecia um monstro agora, naquele momento. Os vidros da janela produziam ruídos e o vento uivava, eriçando os pelos da nuca da menina. Repentinamente, uma batida forte. Seria alguém na janela? No 7º andar? Impossível, ela pensou. A menos que fosse uma criatura extraordinária. Um vampiro? Será que eles existem no final? Então, vocês vão continuar esse texto, tá? A história essa história aí. Então, esse espaço aqui vai ser para um desenho, né? Aqui vai ser para vocês continuarem. Aí eles estão falando que... Aqui, ó. A primeira versão será feita num rascunho, a versão final será transcrita nas linhas a seguir. Então, eles estão pedindo assim, que se vocês quiserem, vocês podem pegar um papel e fazer um rascunho primeiro do final que vocês vão dar para essa história, tá? E aí, depois passa aqui para o caderno, já corrigidinho, né? E vai dar para um adulto ler. Quem já tiver com a ajuda de um adulto, se quiser fazer direto, também pode, tá? Então, aqui não vai precisar de título nenhum, porque você está continuando uma história. Você vai dar agora um final, né, para essa história. Um desfecho, tá? Só não se esqueçam que essa linha vermelha, que se chama margem, é a partir dela que você começa o seu parágrafo, não é antes dela, tá? É depois dela. Aí deixa um dedo e meio, letra maiúscula e começa a escrever. Acabou a linha? Vem aqui no cantinho, aqui, ó. Grudadinha na margem, tá? Não é para escrever antes dela, tá bom? E agora vocês já podem começar a usar, né? Acabando uma linha e vocês querem ainda escrever uma parte da palavra, já pode começar a fazer aquele exercício de separar a palavra em duas partes, tá? Uma parte fica na linha de cima, outra parte vem aqui, grudadinha
na margem, tá bom? Façam um final, assim, bem criativo, tá? Ficar uma coisa bem legal. E aqui o desenho, tá, gente? Pode ser um desenho que pegue a primeira parte, a segunda parte, ou a história completa agora, você que vai decidir como vai ser seu desenho. Só que tem que fazer com calma, né? Pensa primeiro na cena, depois passa para o papel, para não ficar apagando toda hora. Faz um desenho, ah, não era isso que eu queria fazer, aí apaga. Aí fica toda aquela marca, né, por baixo, apagada. Então, não. Pensa na cena primeiro no pensamento, depois passa para o papel, tá? Aqui está falando, antes de fazer a versão final, siga o roteiro para revisar seu texto. Narrou os fatos observando a sequência dos acontecimentos, né? Então tem que ter uma sequência lá. Começou com a menininha no quarto, os pais nem estavam em casa, né? Tinha chuva, o medo dela. Agora vem a sequência com a sua parte, que é você escrever um desfecho para a história, um final para essa história. Quando você estava escrevendo, você utilizou sinais de pontuação adequados para marcar as diferentes emoções da história? Né? Nós aprendemos que são sinais que mostram as emoções que estão sendo vividas naquela história, tá? Então, um sinal de exclamação, né? Um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, reticências. Se vai ter algum diálogo, né? Não sei se os pais já, no final de vocês, os pais já vão chegar em casa, se vai ter algum diálogo, aí o narrador indica a fala da personagem com 2 pontos, na linha seguinte vem o parágrafo e o travessão, indicando que uma personagem vai falar, tá? E organizou o texto em parágrafos, não pode escrever direto assim. Um texto é organizado em pequenos parágrafos, tá? E aí, com esses vários parágrafos, se forma o texto. Então, primeiro leiam essas, né, essas regrinhas, né, esse roteiro aí que está sendo passado para vocês, e depois vocês comecem a pensar no desfecho da história, tá? Então, é isso. Na página 47, na parte de gramática, né, que a gente está aprendendo sobre a nossa língua portuguesa, na parte de gramática, que a Pro já falou, que gramática a gente pode imaginar que seja um livrinho onde estejam todas as regras da nossa língua. Cada língua, né, línguas estrangeiras também, cada língua tem a sua gramática, as suas regrinhas. E na gramática, na lição de hoje, nós vamos aprender sobre adjetivos. Você já conhece o Calvin, não é mesmo? Para ele, a hora de dormir pode ser amedrontadora. O escuro, os monstros, entre aspas, né? Que podem estar escondidos embaixo da cama, os barulhos esquisitos, tudo, claro, obra de sua mirabolante imaginação. É hora de dormir. Desta vez, o que vai acontecer? Então, nós temos aqui a historinha, né? Calvin e Haroldo. Aí, o Calvin falando, não consigo dormir. Acho que a noite é escura para a gente. Acho que a noite é escura para a gente não se distrair quando pensa no que nos amedronta. À noite, o mundo sempre parece tão grande e assustador e eu sempre pareço tão pequeno. Queria pegar no sono para o dia chegar logo. Aí ele ouve um suspiro. Ele ouve. Quem quer de quem está ali, dormindo junto com ele, o amigão dele. Olha, o Haroldo, ele está... só o Haroldo, ele está dormindo.
Ele fica engraçado quando dorme. Os tigres fecham os olhos com tanta força. Com o que será que ele está sonhando? Meu velho e bom Haroldo, que amigo. Aí, dele pensando essas coisas, né? As coisas não são tão assustadoras assim quando se tem um melhor amigo. Aí ele foi se acalmando, né? Pensando na amizade dele com o Haroldo. E aí foi ficando tranquilinho e acabou pegando no sono, tá? Os exercícios que a Pro vai explicar agora, nós vamos corrigir na nossa live de amanhã, tá bom? Já é noite, Alvin não consegue dormir. Seus pensamentos não são nada animadores. Olha ele, o pensamento dele ali. À noite, o mundo sempre parece tão grande e assustador e eu sempre pareço tão pequeno. De acordo com Calvin, como parece ser o mundo durante a noite? Parece ser pequeno e divertido? Ou grande e assustador? Fazer um X, tá? Na alternativa correta. As palavras que caracterizam substantivos são chamadas de adjetivos. Os adjetivos sempre combinam com os substantivos correspondentes. Tem que combinar em número, né? Quando é usado no singular e plural, e em gênero, quando está no masculino ou feminino. Então, vamos ver aqui um esqueminha. Aqui uma parte da história. Acho que a noite é escura para a gente não se distrair quando pensa no que nos amedronta. Então, eles pegaram aqui, desse trechinho da história, um substantivo noite. Noite eu formo a ideia do que seja, né? Então, essa palavrinha aí, ela é um substantivo. Na língua portuguesa, ela é denominada assim, substantivo. Substantivo, ele tem esse daí, noite, eu falo a noite e não o noite. Então, esse substantivo, ele é feminino. E ele está no singular. Estou falando de uma única noite, tá? Agora, aqui foi dado um adjetivo para ele. Está falando como é que era essa noite? Ela era escura. Então, está dando uma característica para a noite. Tá? Tá dando uma qualidade. Está dando um adjetivo. Está falando como é que essa noite era, como é que ela estava. Escura. O adjetivo, ele tem que concordar sempre com o substantivo relacionado a ele, tá bom? Não era nenhuma outra coisa que era escura. Quem que era escura aí no texto? A noite, tá? Não era cor escura, não era, sei lá, qualquer outra coisa que dê para pensar em escura. Não, era a noite. Então, o adjetivo ele tem que concordar. Se o substantivo está no feminino, o adjetivo também vai ter que estar no feminino. Então, eu não posso falar noite escuro. Não, tenho que concordar. Se noite é uma palavra feminina, então o adjetivo também vai ter que estar no feminino. E aqui, também tenho que concordar em número. Se eu estou falando de uma única noite, eu não posso falar, por exemplo, noite escuras. Não, tem que concordar. Se essa palavra está no singular, o adjetivo também vai ter que estar no singular, tá? Então, quando concorda, esse adjetivo aqui, como ele está concordando com um nome, né, que agora a gente chama nome de substantivo, a gente chama isso de concordância nominal, tá? Vocês vão aprender esses termos assim um pouquinho mais difíceis, ixi, acho que lá para o 6º ano, tá bom? Mas a Pro já falou para vocês como é que se chama esse tipo de concordância, tá? Que aqui eles estão falando que tem que combinar, aqui eu já estou falando para vocês
de uma forma um pouquinho mais difícil. Tem que concordar, tá? Se o substantivo está no feminino, o adjetivo também tem que estar no feminino. Se o substantivo está no singular, o adjetivo também tem que estar no singular, tá? Então, o adjetivo é uma palavrinha que está caracterizando, está falando como que é, está falando alguma particularidade aí, como é que é o substantivo. No caso aqui do texto, está falando de noite. Como que era a noite ali no texto? Ela era escura, tá? Quer dizer que estava de noite, estava bem escuro, bem amedrontador. Vamos caracterizar alguns substantivos. Agora vai ser uma resposta pessoal, tá? Vai sair da criatividade de vocês. Ou então, vocês também podem usar o texto, né? O que vocês perceberem aí do texto do Calvin e Haroldo. Então, o tigre, vocês vão dar 2 adjetivos para eles, tá? Adjetivo, nós também escrevemos, assim como nós escrevemos com letra minúscula os substantivos comuns, né? Aqui vocês só estão vendo substantivos comuns. Tigre, travesseiros, criança e paredes. Os adjetivos também são escritos com letra minúscula, tá? A gente só escreve com letra maiúscula quando for substantivo próprio ou quando for início de frase, tá? Então, aqui, 2 adjetivos para tigre. Como é que esse tigre poderia ser? Vão dar 2 qualidades aqui. Vão falar 2 características, tá? Vocês estão percebendo que, ó, tigre é um substantivo, eu falo o tigre. Eu não falo a tigre, tá? Então, vocês estão vendo que é um substantivo que está no masculino e ele está no singular. Estou falando de um único tigre, tá? Agora, travesseiros, vocês vão dar aqui 2 qualidades, 2 características para esses travesseiros. Eu falo os travesseiros. Então, também é uma palavra que está no masculino e no plural. Eu não estou falando de um único travesseiro, estou falando de mais do que um, tá? Mais do que um já vira plural. Criança, eu falo a criança e não o criança. Então, criança é uma palavra que está no feminino. E aqui, ela também está no singular, estou falando de uma única criança. Vocês vão escrever 2 adjetivos para essa criança. Como é que ela poderia ser? Tá? Paredes, eu falo as paredes e não os paredes. Então, também, uma palavra que está no feminino e está no plural. Eu não estou falando de uma única parede, estou falando de mais do que uma. Também vão pôr 2 características, 2 qualidades para paredes, tá? E aí, amanhã a gente vai corrigir. Vou chamar algumas crianças para me responderem o que vocês colocaram aqui. Na página 49, pinte no quadrinho abaixo, que é esse aqui, ó, o adjetivo que caracteriza o substantivo coisas. Então, aqui no trecho da história, as coisas não são tão assustadoras assim quando se tem um melhor amigo. No banco de palavras a seguir, circule todos os adjetivos que podem caracterizar esse mesmo substantivo. Então, aqui eu já estou percebendo que a palavra coisas está no plural, não estou falando de uma única coisa. E eu sei que também ela é uma palavra que é feminina, eu falo as coisas, não os coisas. Então, que adjetivos aqui poderiam caber, poderiam concordar, também poderiam ter sentido, né, com a palavra coisas? Será que eu posso falar coisas interessantes? Será que eu posso falar coisas finas? Finas? O que seriam finas? Eu nem sei que coisa que é, né? Será que eu poderia falar coisas divertidas? Será que eu poderia falar coisas grandes?
Será que eu poderia falar coisas estranhos? Já não está concordando aí com o gênero, né? Então, pensem bem, circulem. Quem quiser circular primeiro com lápis grafite, depois da correção, se quiser passar um lápis coloridinho em cima, tudo bem, tá? Agora, quem já tiver certeza absoluta, vamos lá. Tá? Aqui as coisas não são tão assustadoras. Aqui, nesse trecho, o adjetivo para o substantivo coisas era assustadoras. E aqui vocês vão ter que achar outros adjetivos, tá? Você sabia que os adjetivos podem contribuir para deixar uma história de mistério ainda mais assustadora? Faça esse teste acrescentando adjetivos para caracterizar os substantivos em destaque. E depois, olha, assim, está falando que ao fazer uma atividade oral, deixe esse texto bem engraçado, mudando apenas os adjetivos. Então, amanhã eu posso chamar algumas crianças e eu vou lendo assim essa parte do texto, vocês vão completando com o adjetivo, tá? Então, olha, era uma noite, vocês vão falar como que era essa noite, mas tem que deixar o texto assim bem assustador, tá? Então, vamos dar uma característica aqui, uma qualidade para a palavra noite. E, claro, tem que ter a concordância, né? Se noite é uma palavra feminina, vocês vão ter que pôr um adjetivo também na forma feminina. Se eu estou aqui com uma palavra que está no singular, o adjetivo também vai ter que estar no singular, tá vendo? Vai ter que ter essa concordância. Na casa, vai ter que falar como que era essa casa. A luz acendia e apagava incessantemente, sem cessar, né? Sem parar. Os vizinhos ficaram... Quem é que ficaram? Os vizinhos. Então, os vizinhos que vocês vão dar uma qualidade para eles, tá? Como é que eles ficaram? E saíram correndo pela rua. Aqui, eu acho que... Ah, não, ainda vai concordar com vizinhos mesmo, tá? Como é que eles ficaram e eles saíram correndo também de que forma? Deixa eu ver se é rua que deveria estar concordando aqui. Não está coloridinho a palavra rua aqui não, né? Então, ainda tem que concordar com a palavra vizinhos, tá? Como é que eles saíram correndo? Também pode ser. Eles ficaram, sei lá, assustados e saíram correndo pela rua, esbaforidos. Não sei, vocês têm que colocar aqui 2 adjetivos para a palavra vizinhos, tá? Para esse substantivo aqui. De repente, avistaram uma sombra, aí vai ter que falar como que era essa sombra. Dar um adjetivo para essa sombra. Parecia que uma coisa muito... Aí vai ter que dar um adjetivo aqui para coisa. Estava prestes a acontecer, tá? Então, deixem esse trecho aqui, esse pedacinho de um texto aqui, bem assustador. Quem é que vai contribuir para deixar esse texto ainda mais assustador? Os adjetivos, tá? As qualidades, as características de cada um desses substantivos aqui. Encontre alguns adjetivos escondidos entre as letras embaralhadas abaixo. Em seguida, complete o recado que Calvin e Haroldo deixaram para você. Então, aqui, segue aquela diquinha da Pro. Primeiro, vai olhando todas as linhas na horizontal, né? E vejam se vocês acham alguma palavra aí.
algum adjetivo, tá? Não pode ser qualquer palavra, tem que ser adjetivo, tem que ser uma qualidade, uma característica. E aí circula. Depois também olha se tem na linha vertical, circula. Essas palavras que vocês circularem, que vão ser 1, 2, 3, 4, 5 palavras, vocês vão usar essas palavras aqui, tá? Olá, amigos e amigas. Somos nós, Calvin e Haroldo. Agora, muito mais experientes para falar sobre um assunto muito que é o medo. A verdade é que eu, Calvin, apesar de acreditar que sempre vou encontrar um monstro embaixo da minha cama, deixo o pavor de lado e acendo a luz do meu quarto para deixá-lo mais. E o mais importante disso tudo foi descobrir que não importa se tenho 7 ou 77 anos, pois medo todo mundo tem. Mas é aquilo que a Pro fala, né? A gente tem que ir enfrentando eles. No final, a gente tem que vencer, né? Não deixar ele continuar vencendo a gente, tá bom? Pessoal, aqui vamos falar um pouquinho do que vai acontecer nessa semana. Essa semana, o Colégio Objetivo, a nossa escola, está comemorando como sendo a Semana da Criança. Mas também a semana que vem a gente sabe que é a semana mesmo, né? Que vai ser. Mas a gente já vai comemorar nessa semana aqui, ó. Como é que a gente vai comemorar? Vai ter uma gincana especial em comemoração ao Dia da Criança. Tudo isso virtual, tá, gente? Olha aqui quais serão as equipes. Professores dedicados versus alunos maravilhosos. Então, olha que legal. Nos dias 8 e 9, vai ser agora, na quinta-feira e na sexta, faremos lives especiais, pois nossos professores vão desafiar seus alunos maravilhosos em algumas brincadeiras. Que equipe ganhará? Olha só para a nossa sala, pessoal. Nós não vamos ter live nem na quinta e nem na sexta a 1h20, como nós temos todos os dias. A 1h20 nós vamos ter segunda, terça e quarta. Quinta e sexta já vai ser num outro horário. Já vai ser aqui, ó, às 3h20, tá? Depois, na próxima semana, a gente volta ao nosso normal. No dia 8, vai ser a live do pijama. Todo mundo vai ter que estar com pijama, tá, gente? Lá na escola seria o dia do pijama? Então, aqui vai ser a live do pijama. Ganhará pontos para a sua equipe quem estiver de pijama, claro. Então, olha, são duas equipes. As professoras, porque vão aparecer várias professoras nessa live, tá, gente? As professoras que estiverem com pijama, ganha ponto para o time aí das professoras. Os alunos que estiverem com pijama, ganha ponto para o time dos alunos, tá bom? Então, no dia 8, na quinta-feira, vai ser a live do pijama. No dia 9, vai ser a live do adereço. Algum enfeite que você vai colocar na cabeça. Não pode ser enfeite virtual, tá bom? Ganhará pontos quem estiver com adereço na cabeça. Ah, não vale ser adereço digital, ok? Então, aqui, terceiro ano, o 3-2, né? O terceiro ano da tarde. O horário, nesses 2 dias, na quinta e na sexta, vai ser às 15h20, às 3h20. O convite para a live estará no aplicativo da escola, na sala virtual, tá bom? Nesses dias, olha, 2 coisas importantes aqui. Nesses 2 dias, na quinta e na sexta, gente, não serão postadas aulas, nem as gravadas, nem as lives da 1h20, tá?
E na sexta-feira não haverá a avaliação multidisciplinar, tá bom? Isso daqui acaba sendo um presentinho também para os alunos, tá? Então, eles vão participar só das lives e eles não vão ter aula gravada, não vai ter nenhuma aula lá no YouTube, na sala virtual, né? E também não vai ter aquela live só com a Pro Roseli, porque vocês já vão participar dessa live aqui, tá? Lembramos que, segundo o nosso calendário escolar, não haverá aulas também nem no dia 12, que é um feriado, né? Dia de Nossa Senhora da Aparecida, e que nesse mesmo dia é o dia da criança, e nem no dia 13, que a escola vai dar como presente para as professoras esse dia, como se fosse um feriado também, né? Mas vai dar de presente para as professoras pelo Dia dos Professores. Então, vai emendar, tá? Então, presta atenção, vocês não vão ter aula gravada nem na quinta, nem na sexta, nem na segunda, nem na terça. Então, é como vocês estivessem, como se vocês estivessem com uma mini férias aí para dar aquela descansadinha. Vocês vão ficar sem aulas, então, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. 6 dias sem aula, tá? Sem aula gravada. Mas é claro, né, gente? Eu aconselho as crianças que estão atrasadas aproveitarem esses dias para colocar tudo em ordem, tá bom? E as crianças que estão com tudo em ordem, vai ser bom, né? Porque vai ser só para curtir, para dar aquela descansada, tá bom? E aqui, gente, eu me despeço. Cada dia aqui da segunda, terça e quarta eu vou tentar fazer alguma coisa diferente aqui para a gente se despedir, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Vamos ver se vocês vão gostar. Depois a Pro volta para falar um tchauzinho, tá? Vamos lá. Eu vim ao mundo para ser protegida contra todos os perigos da vida. Um nome e uma casa para morar. E se doente, alguém pra me cuidar. Não pode faltar eu me alimentar. Não pode faltar escola pra estudar. Não podem faltar motivos para sorrir. Não podem faltar caminhos para seguir. Vou perguntar para poder aprender. Quando for grande, escolher o que fazer. Sou diferente, tente me entender. Eu peço respeito para poder crescer. Não pode faltar brinquedo para brincar. Não pode faltar histórias para escutar. Não pode faltar carinho e atenção. Um mundo de magia e muita diversão. Não pode faltar brinquedo para brincar. Não pode faltar histórias para escutar. Não pode faltar carinho e atenção. Um mundo de magia e muita diversão. Legal, hein, gente? Que joia, né? Tá vendo? Então, a gente vai comemorar da forma que a gente conseguir, né? Essa Semana das Crianças.
E que vocês sejam sempre muito felizes, aproveitem muito essa fase da vida, tá? Não tenham nenhuma pressa de querer ficar adultos. Curtam bastante essa fase, porque depois quando a gente cresce, a gente quer voltar para essa fase da vida. E vocês não, vocês estão vivendo essa fase. Então, curtam bastante, tá? Então é isso, gente. Bye, bye e um beijo bem carinhoso da Tro. Tchau, pessoal.